né? Tá bom. Ó. Olha aqui. Olha. Evolução russa. Né? Você nunca ouviu falar, não? Lenin, Stalin, Trotsky, a Revolução. Vou te contar um pouco, presta atenção. Rapaz, lá na Rússia, os trabalhadores rurais viviam numa situação de miséria extrema, pobreza, nossa, eram muito pobres e pagavam altos impostos para manter o czar no poder, manter a base absolutista do czarismo de Nicolau II. E isso aí não estava dando certo, nem os trabalhadores urbanos eles tinham, né? Não tinha emprego direito, a indústria era fraca, pouco direito. Eu já falei disso, né? Aí teve até aquele episódio lá do Domingo Sangrento, mas eu não gosto de falar muito porque o tio avô do Zé tava lá, tomou umas tirei, ele não gosta que fica falando dessas coisas. Aí teve muito sangue naquele domingo, foi um dia triste. Mas aí em fevereiro de 1917 a monarquia foi derrubada e se estabeleceu um governo burguês no país, que não deu certo, porque né, guerra, essas coisas assim, não deu certo. E em outubro foi uma revolução operária aconteceu, revolução liderada por Lenin, no caso os bolcheviques, e deu certo e o poder foi deles. Aí depois da tomada do poder dos bolcheviques, claro que né, gente não ia concordar e tal. Aí o exército branco lutou contra o exército vermelho e o exército vermelho, que era dos bolcheviques, saiu vencedor. E, vizinho, tá me ouvindo? Acorda, eita, acorda aí. Então, entendeu a parte do exército, né? Mas aí eles acreditavam que essa revolução russa desencadearia outras revoluções mundo afora, né? Mas nenhuma deu certo, assim, na Europa nenhuma deu certo e nem a tão esperada Revolução Alemã. Que se desse certo o mundo seria outro, mas a história lida com fatos não com probabilidades. O sábio Quintão, Dr. Quintão disse isso. E aí o país foi governado por Lenin até 1924. Rapaz, Lenin, grande amigo do peito. Pena que morreu em 1924. E aí teve disputa no poder lá e quem ganhou foi o Stalin. Aí ele se tornou o chefe do Partido Comunista. Aí houve uma onda de repressão dos antigos bolcheviques que na Revolução de 1917 lideraram, serão condenados todos à morte. E Trotsky, que né, disputava ali a liderança do país contra Stalin, foi pro exílio e morreu em 1940. Alô? Opa, Jean, tudo bom? Rapaz, eu não posso gravar agora que eu tô... Pô... Tá bom. Então depois a gente conversa. Falou, tchau, tchau. Foi assim que aconteceu, meu cara. Uau! Todo mundo. Ih, rapaz! O patrão vai brigar porque eu não vou chegar no almoço aí, ó. Valeu! Vamos ver você de novo. Opa! Ô, companheiro! Tempo? E aí, tá fazendo o que aí na praça? Revoluções? Ih, rapaz, tá virando rebelde agora? Passa pra esse cara. Ah, eu conheço esse cara aqui, ó. É o Monte Zé Tung. Um colega meu do primo meu do meu avô conheceu esse cara aí na Revolução Chinesa. Você sabe como é que foi? Rapaz, ele contava todo dia as histórias, bicho. Tá coisa de doido. Esse aqui tá falando um pouquinho mal dele, mas ele é um cara bacana. Deixa eu te falar como é que era. Foi bem assim, olha. Rapaz, o ano é 1911. A China sofria com o imperialismo da Inglaterra e de outros países. A Inglaterra estava vendendo ópio na China, rapaz. Cocaína. E a Inglaterra estava viciando a população para abrir o mercado da China pro ópio. E foi onde aconteceu a famosa Guerra do Ópio. Além disso,
tinham vários descontentamentos com a dinastia Manchu. Que, rapaz, eles não admitiam nem se o cara não tivesse a trancinha. Se não tivesse a trancinha, eles cortavam a cabeça logo na tora. Rapaz, esses vários descontentamentos com a dinastia Manchu levaram o Sun Yat-sen, em 1911, a criar o Kuomintang, que era o Partido Nacionalista Chinês. Eles queriam os europeus longe da China e o fim da dinastia Manchu. O movimento ganhou muita força, rapaz. Que aí não teve jeito, eles tomaram o poder e proclamaram a República da China. E aí um tempinho depois, lá para 1921, surge o PCC, Partido Comunista Chinês. Eles foram inspirados na Revolução Russa e tinham os mesmos ideais de Stalin. Seu fundador era nada mais nada menos que Mao Tse-tung. Eles faziam oposição ao Kuomintang. Em 1927, o Kuomintang ele ordena que os comunistas metam o pé no país. Mao Tse não concorda e aí começa uma guerra civil chinesa. Mas eles também não eram bobo nem nada, né? O Japão, na política imperialista, começou a ameaçar de tomar a China. Aí se juntaram e batalharam contra o Japão, né? Quase não conseguiram. O PCC chegou a entrar em uma longa marcha, que foi como ficou conhecido. O período que eles percorreram a China toda procurando gente para se aliar à causa dele. Mas graças aos Estados Unidos, em 1945, o Japão desiste de tomar a China. Logo após as bombas de Hiroshima e Nagasaki explodirem. E aí, em 1946, a Guerra Civil volta. Com a ajuda da União Soviética, os comunistas ganham. E aí não teve jeito. Instaurou também a República Popular da China. Aí os que sobraram do Kuomintang, de oposição ao PCC, fugiram para uma ilha. E lá eles fundaram a República de Taiwan. Mas calma que essa é só a primeira parte. E aí começa a época de Mao Tse, né? Ele assume depois de ganhar a Guerra Civil em 1946. Depois de um tempinho, né, em 1953, ele rompe ligações com a União Soviética, logo depois da morte de Stalin. E ele vai adotando uma política cada vez mais fechada. Nesse mesmo ano, eles fazem um pão no quinquenal, que é basicamente 40 anos em 4, né, de JK. Só que aqui a China, no chinês, faz um pouquinho diferente, faz um pouquinho melhor. Aí esse plano do quinquenal vai de 1953 a 1958, que ele visava fazer uma reforma agrária, rapaz, e impulsionar a indústria do país. Funcionou, mas não fez milagre, né? Que levou ao segundo plano quinquenal, que vai de 1958 a 1963, que era mais utópico. Eles queriam transformar a China em um país totalmente desenvolvido e industrializado, em tempo recorde, né? 5 anos. Ele criou umas comunas populares, que basicamente juntava um grupo de 20 mil, e esse grupinho cuidava de uma indústria, normalmente siderúrgica. Porém, essas indústrias ainda eram meio precárias, né? E que acabou prejudicando o pessoal, né? E as críticas de Mao Tse só acabaram aumentando, junto com a influência dos Estados Unidos, nessa época de Guerra Fria. E aí Mao Tse, ele começa a fazer uma revolução cultural, que era para combater a influência do capitalismo. Essa revolução ficou muito famosa. Ele lançou um livrinho, rapaz, um livrinho que era basicamente a Bíblia dos comunistas chineses, rapaz. E a galera comprou a ideia, rapaz. Nas universidades, a galera era tudo comunista. Parece até aqueles institutos federais lá, rapaz, aqueles negócios federal. Coisa de doido. Aí a China vai indo assim, né, fechada, até que em 1976, com a morte de Mao Tse, assume logo depois, em 1978, né, um períodozinho de burocracia. Deng Xiaoping, ele abriu a China e instaurou o socialismo de mercado, que segue na China até os dias de hoje. E assim termina a revolução, rapaz. Vocês estão comunistas até agora. Quer ver, até fala aqui no cantinho aqui, ó. Que horas são? Vai tocar por ali. Deixa eu ir lá. Falou, abraço. Vou dar um abraço pra criança lá. Falou? Opa! Sarando aí. Essa é a evolução que eu já ouvi falar. Para lá, sabe? Leva muita evolução dos Estados Unidos. Sabia que não foi assim como que aconteceu, não, né? Vou te contar como aconteceu. Em 1952, teoricamente, deveriam ocorrer eleições em Cuba. Porém, o general Fulgêncio Batista, ironicamente apoiado pelo governo dos Estados Unidos, deu um golpe de estado e implantou uma ditadura em Cuba. Até aí, tudo normal. Só que o governo de Batista foi horrível. Ele não solucionou os problemas como os elevados índices de analfabetismo, o atraso econômico e a crise no campo.
E além disso foi um governo muito brutal e corrupto. Então isso favoreceu o surgimento de vários opositores. Tanto que no dia 26 de julho de 1953, um grupo de revolucionários liderado por Fidel Castro realizou um ataque ao cartel de Moncada, na cidade de Santiago de Cuba. O objetivo deles era ter o apoio da população para poder derrubar o governo de Batista. No entanto, essa ação fracassou, muitos acabaram mortos e o Castro conseguiu fugir, só que depois ele acabou preso e depois ele foi exilado em 1955, no México. Lá no México ele se juntou com outros revolucionários e conheceu o argentino Ernesto Che Guevara, onde eles começaram a articular uma nova ofensiva contra o regime de Batista. No entanto, no ano seguinte, eles seguiram para as montanhas de Sierra Maestra, no leste da ilha, iniciando um movimento de guerrilha, com os guerrilheiros conseguindo apoio de camponeses e até algumas pessoas da região urbana, como universitários e trabalhadores industriais. Eles foram avançando pelo país gradualmente e vencendo as tropas governamentais. Aí, quando o Fulgêncio Batista viu isso, ele meteu o pé para a República Dominicana, né? Aí, no dia 1º de janeiro de 1959, foi quando os revolucionários tomaram o poder. E com a vitória dessa revolução, Fidel Castro foi proclamado primeiro-ministro. Após Fidel se tornar primeiro-ministro, ele julgou e condenou os aliados de Batista. E depois disso, ele disse que faria novas eleições assim que a situação interna do país se normalizasse. Só que isso não rolou, né? Apesar do governo do Fidel ter reorganizado o sistema educacional e de saúde, ele também estabeleceu um regime político com base no desrespeito às liberdades democráticas. Ele era tão repressivo que grande parte dos cubanos fugiu principalmente para os Estados Unidos. Em 1961, após o fracasso de um ataque à Baía dos Porcos, que foi arquitetado pelos Estados Unidos, Cuba se aproximou da União Soviética e deixou de ser um país nacionalista para se tornar um país socialista. E em 1962, os Estados Unidos decretou um bloqueio econômico a Cuba e expulsou eles da Organização dos Estados Americanos. E nesse mesmo ano, eles descobriram que haviam mísseis soviéticos instalados em Cuba. Então, o negócio ficou feio. E aí, quando tava todo mundo pensando que o pau ia comer solto, ia chover míssil pra tudo quanto é lado, Cuba meio que dialogou com os Estados Unidos e eles resolveram tirar os mísseis de Cuba e também tirar os mísseis que os Estados Unidos tinham perto da União Soviética. Então ficou tudo de boa. Aí em 2009, os países da Organização dos Estados Americanos decidiram anular a suspensão de Cuba e chamaram ela para reintegrar o grupo. Porém, Cuba mandou aquela dupla sertaneja, né? Vou ver e te aviso. Então, foi assim que aconteceu. Meu Deus do céu, vai chover minha roupa no varal. Falou, viado.